As unidades para medir ângulos encontradas normalmente são essencialmente três. Os ângulos medem-se em radianos, ou em graus, ou em grados. Quando os ângulos se medem em graus, suponho que saibas que o giro, que é como se chama o ângulo, a volta completa, tem 360 graus. O ângulo reto tem 90 graus, não é? Se nós marcarmos apenas este ângulo, são 90 graus. O ângulo raso, que é este, são 180 graus. Aqui em baixo 270 e aqui 360 e voltamos ao mesmo ponto do ângulo de 0 graus. Quando, em vez de usar graus, usas grados, em vez de dividir o ângulo completo, o giro, em 360 partes, divides em 400 partes e, portanto, aqui no ângulo reto tens 100, aqui tens 200, aqui tens 300 e tens 400 graus aqui. Portanto, tem o conforto, digamos assim, de os ângulos principais, se quisermos chamar-lhes assim, serem múltiplos de 100. Mas aqui nós queríamos falar essencialmente do que significa medir os ângulos em radianos. Então considera a circunferência que está desenhada aqui, okay, esta, e o ângulo alfa que está marcado nela. Considera que a circunferência tem raio R e que o arco subtendido pelo ângulo alfa é o arco AB. Portanto, a medida desta pedaço de circunferência, digamos assim, é AB, é uma medida que vem em metros. E supõe que nós marcamos uma medida AB tal que o AB é igual ao raio que a circunferência tem. Quando o AB é igual a um raio, portanto igual a raio, o ângulo correspondente diz que tem a medida de um radiano. A palavra radiano vem de raio. E o que significa isto é que nós podemos fazer o seguinte, não é? Se considerarmos esta forma de medir ângulos, não é? Se agora puséssemos 2 radianos aqui, não é? Se marcássemos desde este ponto até este, sobre a nossa circunferência, um comprimento de 2 raios, então este ângulo correspondente, não é? Se esta medida aqui fora tiver 2 raios, o ângulo tem 2 radianos. Se a medida tiver 3 raios, 3 radianos, etc. Okay? Portanto, esta medida de ângulos funciona desta forma. Ora, o que acontece é que a circunferência, os 360 graus, correspondem a aproximadamente 6,28 radianos. Significa que tu podes pôr sobre a tua circunferência um pouco mais do que 6 raios e corresponde exatamente a 2π radianos. E nós fizemos um exercício prático na nossa aula que nos mostra esta última igualdade. Agora, considera que temos, em vez de uma circunferência, temos duas aqui. Temos uma circunferência com raio R1, o raio menor, portanto, a circunferência que está contida, e temos a circunferência que contém, a mais pequena, tem raio R2. E eu suponho que marcamos um ângulo, este ângulo aqui, e podes observar que este ângulo é o mesmo para as duas circunferências. Estamos a marcar o mesmo ângulo nelas. Só que o comprimento AB da circunferência pequena é este, e o comprimento à linha B' da circunferência grande é este. Mas, tanto num caso como no outro, nós queremos que o ângulo marcado aqui tenha a medida de 1 radiano.
Então, repara, não podemos medir o ângulo medindo diretamente o comprimento que o arco AB ou que o arco A'B' tem, porque não nos daria a mesma coisa. Agora, o que se sabe é que, por exemplo, se este ângulo alfa tiver 1 radiano, então a medida deste segmento A'B' tem que ser igual a um raio da circunferência maior, que é como quem diz, A'B', a medida deste arco tem que ser igual ao raio R2. Da mesma maneira, a medida AB tem que ser igual ao raio R1, se quisermos que o ângulo tenha 1 radiano, tal como vimos acima. Então, o que podemos fazer aqui é, se a medida do arco AB tem que dar R1 e a medida do arco AB' tem que dar R2, ok? Então, se eu dividir ambos os termos desta igualdade por R1, tenho esta. E se dividir ambos os termos desta igualdade por R2, tenho esta. E podes verificar que ambas as expressões à direita ficam a ter o valor 1, que é o valor precisamente que nós queremos que a medida do arco tenha em radianos. E, portanto, o radiano define-se como, para uma dada circunferência, a medida do valor do arco, quando o arco mede um raio, pelo próprio raio. E um ângulo qualquer, em radianos, não é? Se nós decidirmos marcar aqui um ângulo qualquer, decido, por exemplo, marcar aqui este ângulo, ok? Este ângulo. O valor deste ângulo em radianos é a medida do arco correspondente pelo raio. E portanto, se percebemos aqui que a medida do arco AB vem, por exemplo, em metros e o raio também vem em metros, vemos que as dimensões do radiano são comprimento sobre comprimento e, portanto, por isso dizemos que os ângulos são adimensionais. Portanto, eles não resultam em nenhuma combinação das 7 unidades que vimos, das 7 dimensões que vimos no outro vídeo. No sistema internacional, quando dimensionalmente acontece um cancelamento destes, costuma-se simbolicamente dizer que a unidade é 1, escrito desta forma, para sinalizar que a grandeza em causa é adimensional. No entanto, o ângulo não tem dimensões neste sentido, mas tem unidades, não é? Porque quando tu dizes, por exemplo, 3 radianos, 3.2 radianos, não é? Se quiseres, por exemplo, falar num ângulo deste, para tu poderes dizer isto, tens que saber quanto é que um radiano é. Mas o ponto que te queria salientar aqui é que, por causa desta relação que o radiano tem, de ser igual à medida do arco vezes o raio subtendido, a divisão do comprimento do arco pelo raio, dá-nos o ângulo correspondente a esse arco em radianos.